Depois de 11 meses e aproximadamente 18 dias, depois de muita insistência do povo da ICB, finalmente está de volta o CWCast, o podcast que a gente aprendeu a amar aqui nessa igreja. Estou hoje muito bem acompanhado dela, que é filha do pastor Marcelo, irmã da Fernanda, mulher do Marcelo. Se apresente, Flávia. Boa noite, gente. Boa noite não, né? Olá, gente. Tudo bem? Estamos aqui hoje para aprender mais do Senhor. Também hoje com a razão de estarmos aqui, o motivo desse acontecimento, desse evento. Pastor André, muito prazer ter o senhor aqui. Amém, muito bom estar com vocês, muito feliz. Teremos um tempo muito precioso, com certeza. Uma honra ter o senhor aqui. E a gente quer te dar total liberdade para estar se apresentando, para estar conversando com o pessoal aí de casa. Amém. Falar um pouco mais de você. Bom, eu sou o André, casado com a Maria. Esse ano fizemos 25 anos de casados, pais de 3 lindas meninas. A Milena fez 23 anos agora, está no 3º ano da faculdade de psicologia. Maria Fernanda com 12 anos e a Aimee com 4 aninhos. Estou no Alcance Pinhais, servindo há 14 anos, 8 como pastor em tempo integral. Amém. Que bênção. Em cima disso que você falou da sua experiência com a igreja, pastor, fala um pouco mais pra gente de como foi sua história de conversão, o que Jesus fez na sua vida. Legal. A minha história de conversão é bem curiosa, porque assim, eu não conhecia Deus, né? Não servia nenhuma religião na época. E eu conheci a Maria com 18 anos de idade. E a Maria era desviada do evangelho. Pensa que interessante, né? Eu perdi minha mãe aos 9 anos de idade. Meu pai abandonou a casa quando eu era muito criança ainda, né? E para mim Deus não existia, né? Depois conheci a Maria na adolescência, nos casamos com 19 anos, e ela era desviada do evangelho. E chegou um momento da nossa caminhada, do nosso casamento, que ela começou a falar para mim: André, eu preciso voltar para Jesus, né? A minha vida sem Jesus não tem sentido. Então, para ela, aquilo fazia sentido, mas para mim, não, né? Ela falava: eu quero voltar para a igreja, me deixa voltar para a igreja. E eu, aquele coração endurecido por não conhecer Deus, né? E, em certo momento, ela começou a ir no horário de almoço dela para a igreja. Ela almoçava em 15 minutos e tinha uma Assembleia de Deus do lado do culto, do trabalho dela. E ela ia, então, no horário do almoço dela. Por um ano ela foi sem eu saber, né? Ela almoçava e ia para a igreja e eu não sabia, né? E ela orava para que Deus tocasse meu coração, para que eu deixasse ela ir para a igreja. E no outro ano, Deus mudou a oração dela. Ela falou assim: eu não quero só você, eu quero o teu marido. Então, eu quero que você agora comece a orar por ele, né? Para que realmente ele seja alcançado. E ela, então, naquele outro ano, ela levava uma foto minha para o pastor. Todos os dias, ele: pastor, ora pelo meu marido, né? E aquele pastor colocava a mão sobre a minha foto e orava. E naquele ano mesmo, no ano de 2005, por volta de outubro, ela falou mais uma vez comigo: André, me deixa para a igreja, me deixa em uma célula. Eu falei: o que é célula, né? O que é o grupo? É um grupo familiar, umas pessoas que se reúnem para falar sobre a palavra. Eu falei: eu vou levar você nessa célula aí. E eu morava numa cidade próxima de Pinhais. Eu fui levar ela até a célula e voltei para casa, né? Quando terminava a célula, eu ia buscar ela novamente. E quando eu voltei para casa, eu estava no meu quarto, eu lembro até hoje, assistindo televisão, e apareceu o R.R. Soares, o pastor R.R. Soares da Igreja da Graça. E, de repente, ele estava ministrando a palavra, ele parou e ele falou: se tem uma pessoa que está em casa, está passando por isso, por isso. Eu falei: nossa, esse cara está falando na minha vida, cara. Como é que esse cara nem me conhece, né? E realmente ele falou assim: olha, Jesus vai entrar no teu quarto e nunca mais você vai ser o mesmo. E eu tive uma experiência, hoje eu entendo que eu fui visitado pela glória de Deus. Naquela época eu não sabia, não tinha entendimento nenhum do que era a presença de Deus, muito menos da glória de Deus, mas eu lembro que o meu quarto se encheu de uma presença. Eu dobrei os meus joelhos, aceitei Jesus ali, né, e fui buscar a Maria na cela. Falei: olha, aconteceu algo, eu aceitei Jesus, né, e na próxima cela que eu fui levar ela, eu fiquei naquela cela. Imagina a alegria dela, né? O Sim, marido buscar. Transbordou. E é interessante que naquele ano, foi um ano de 2005, eu nunca fui de beber, de bagunça. Então, naquele ano eu comecei a beber, eu chegava em casa embriagado, ela tinha que me tirar do carro por várias vezes, me dar banho, né? Então, assim, o diabo não sabe o nosso futuro, mas ele percebeu a movimentação no reino espiritual. Vou acabar com esse cara antes que ele se converter, porque se ele se converter vai incomodar o inferno, né? E realmente, assim, foi uma conversão muito bonita que Deus fez na minha vida. Eu nunca mais bebi. A partir daquele momento, naquele mesmo ano, dia 17 de dezembro de 2005, nós descemos as águas, eu e ela, juntamente.
e nunca mais tive problema com bebida. Eu realmente fui transformado. Amém. Eu costumo dizer que eu nunca vim para um apelo aceitar Jesus na frente da igreja, porque aquele dia no quarto eu tenho a certeza que eu entreguei minha vida completamente para Jesus. Amém, E assim foi minha conversão. E aí, desde esse momento, então, da conversão até o seu chamado, seu ministério, como que foi, né? Que o senhor foi levantado como pastor, Deus foi tocando no seu coração antes, ou alguém chegou e falou, olha, eu vejo em você um chamado ministério pastoral, como que foi? Então, como eu falei, naquela próxima célula que a Maria, né, ficou, aquele grupo familiar, eu já também fui e fiquei. Eu tinha uma enfermidade no meu corpo que nenhum médico descobriu o que era, né? A primeira célula que eu fui, tinha uma pastora na célula, ela orou por mim, eu fui curado instantaneamente. Eu vi sumir dos meus braços, na minha pele, aquela enfermidade. Eu falei, nossa, esse Deus é Deus mesmo, né? Eu vou servir Ele de todo o meu coração. Então, eu comecei a me envolver. Eu lembro que na época eu já tocava violão, tocava em alguns barzinhos e tal. E eu destruí todas aquelas revistinhas de música secular que eu tinha e comecei a aprender louvores, né? Canções para Deus, louvores para Deus. Então, a minha conversão aconteceu assim. Daí a pastora me convidou, você sabe tocar violão? O que você acha de tocar um violão aqui na célula, né? E eu comecei a aprender louvores. Eu lembro de um amigo meu que ele sempre pediu uma canção para mim, Faz Chover, né? Acho que era o Fernandinho, não sei, Faz Chover. Toda a célula ele pedia a mesma canção. Foi a primeira canção que eu aprendi a tocar, Faz Chover. Né? E assim começou, então eu comecei a me envolver com a igreja. Servir as pessoas, servir na célula com o talento que eu tinha, né? De tocar violão, tocar um instrumento. Mas eu nunca tive uma palavra específica, você vai ser um pastor. Mas eu lembro assim que pouco tempo de conversão, eu estava na minha igreja, eu ia uma pessoa ministrar de fora. Era uma mini conferência, e eu estava assim na minha igreja, a pessoa me chamou, tinha 1 mês e meio de igreja, a pessoa apontou o dedo para mim e falou assim, você, rapaz, daí eu levantei a mão, falou, Deus me mostra que você vai ministrar para muitas pessoas, eu vejo você à frente de muitas pessoas, ministrando a palavra de Deus, ministrando, né, louvores. Eu falei, pô, eu não entendi aquilo, eu falei, meu Deus, quem sou eu para ministrar, né? E guardei aquilo no meu coração, mas nunca recebi uma palavra, você vai ser um pastor. E eu comecei a servir o corpo de Cristo, comecei a me envolver nos ministérios da igreja, tanto eu quanto a Maria. A gente sempre amou servir, né? Desde servir a escola bíblica, arrumar as cadeiras, limpar os banheiros, estar sempre na célula. E ali foi desenvolvendo, então, o meu chamado. Fiquei 3 anos e meio nessa igreja e Deus nos direcionou, então, para irmos para Alcance Pinhais, né? Em uma direção de Deus, nós nos ligamos da primeira igreja onde me converti. E fomos no Alcance, a mesma coisa, começamos a servir novamente ali. Eu fiz teste para louvor, passei, fui back do Pastor Edson por um tempo. Depois Deus falou, esse não é o teu ministério, o teu louvor é uma ferramenta para o teu ministério. Mas eu descobri meu chamado me envolvendo com o corpo, servindo as pessoas. Isso é um ponto bem interessante, né? Tipo, muita gente deixa de servir a igreja esperando esse direcionamento super específico. E como o senhor tem experiência, e é também muito da minha, deve ser muito de quem tá assistindo, você acaba se descobrindo, servindo, você se expõe ao serviço na igreja e acaba, de repente, caindo onde Deus quer que você esteja. Exatamente. Uma ordem que Jesus deixou para nós como igreja é vão e façam discípulos. O fazer discípulos é servir pessoas, é amar pessoas, se doar pelo próximo. E esse fazer discípulos, servir pessoas e amar o próximo, é onde você descobre o teu chamado, o teu propósito. Né? Lógico que Deus vai apontando um caminho para você no decorrer de você estar servindo o corpo, Deus vai mostrando qual é a tua função. Eu fiz teste para louvor, eu tocava, eu cantava, eu achava que seria um ministro de louvor. Tanto que na outra igreja eu até cheguei a ministrar louvor. Né? Tinha culto de quinta-feira, eu que organizava o culto, eu que ministrava louvor. E eu achava então que o meu chamado seria o louvor. Mas num determinado momento na minha vida, Deus falou, não, esse não é o teu propósito específico, isso vai ser uma ferramenta para o teu chamado. Mas Deus não falou, não, você vai ser um pastor. Só falou para mim sair do louvor naquele momento, para mim continuar fazendo as funções que eu fazia, de servir as pessoas, né? Como auxiliar de célula, que na época eu já era na Alcance Pinhais, um auxiliar de célula. E eu continuei fazendo aquilo, e depois fui levantado como líder de células. As nossas células começaram a multiplicar, a crescer. E aí, então, fui consagrado diácono na igreja, né? Porque Deus não chama desocupado. Sim. Deus não chama pessoas que não estão fazendo nada. É verdade. Deus chama pessoas que estão em movimento, né? Estão servindo, e fui consagrado diácono. E depois de ser comprovado, provado e aprovado, eu recebi um chamado pastoral da parte de Deus. Né? O meu sonho quando criança era ser caminhoneiro. Mas Deus chamou, você será um pastor? E no processo eu descobri o chamado. Sim, e é verdade, assim, Deus, ele não vai chamar pessoas que não amam, né, a igreja dele e as pessoas, né, não vai colocar
pessoas, as vidas nas mãos de alguém que ama mais o ministério do que as vidas, né? Então, essa questão de servir é o que Deus espera de nós, né? A gente vai servir por amor à obra dele, por amor a ele e por amor às pessoas. Então, a gente serve em qualquer lugar, né? E aí, Deus vai direcionando e colocando, né, no que Deus tem para cada pessoa. No seu caso, era o chamado pastoral, né? Que a gente vai conversar um pouco mais, né? Hoje o senhor está trabalhando como pastor. A gente estava conversando antes de começar, você comentou a respeito das células de adolescentes e jovens. Como que está sendo isso? Se já foi? Como começou? Então, no meu pastor. propósito, no meu chamado, né, como eu fui consagrado pastor e fui desafiado a pastorear os jovens da nossa igreja na época, isso foi em 2014. Eu estava trabalhando no tempo com famílias, com casais, e o pastor Milton entendeu, cara, né, quero que você acompanhe o pastor Edson, que era na época o pastor dos nossos jovens, quero que você acompanhe o pastor Edson por um tempo, que eu sinto de você trabalhar juntamente com ele e com os jovens. E a gente começou a acompanhar o pastor Edson na época, em 2013, em 2014, eu fui consagrado pastor e já naquele ano, né, o pastor Milton falou, cara, eu sinto de você, o Edson transicionar o ministério de jovens para vocês. Né, e nós começamos então a orar, buscar em Deus, né, qual a identidade que os jovens né, de Alcântara Pinhais precisavam, aquilo que Deus tinha para nós na época. E Deus me trouxe o texto de João 17:22, que Jesus fala, dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, o chamado dos nossos jovens era chamado da unidade, era somos um, né? Na época, a bandeira que eu levantei é uma bandeira de unidade. E começamos a trabalhar, então, com esses jovens na questão da unidade, trazer os jovens para a experiência com Deus. E ali começou a multiplicar, os jovens começaram a crescer. Nós começamos a ter muitas experiências nos nossos cultos de jovens, a gente voltava muito para a questão da adoração. Deus falava muito forte comigo, com a Maria, os jovens precisam ter experiências comigo, filho. Né? Traga os jovens para esse ambiente de adoração, para esse ambiente né, da minha presença, porque a minha presença é que transforma a pessoa. E a gente começou, então, a fazer isso. Né? Deus trouxe uma ideia para mim, para o pastor Edson, na época. A gente implantou o Mergulhando, que acontecia todas as sextas-feiras, das 22h30 até meia-noite e meia, 1h da manhã. É tipo o nosso Desconect, assim, o mergulhando dele. Né? Então, a gente fazia o Mergulhando toda sexta-feira, das 22h30 até as 1h30 da manhã. E no sábado, todo sábado tinha o culto. Né? Tinha as células antes que antecediam os cultos, né? Às 17 horas tinha as nossas células jovens e depois tinha o culto jovem. E a gente então começou ali com alguns jovens fazendo Mergulhando. Eu lembro que na época tinha uns 12, 13 jovens, a gente pegava um violão, tocava o violão e a galera ficava ali ministrando a Deus e louvando e adorando. E, cara, a gente começou a ser visitado por Deus de uma forma extraordinária, assim, sabe? Deus visitava e daqueles 17 jovens foi para 20, foi para 30. Chegou uma época que tinha, nas sextas-feiras, 150 jovens se reunindo. E nos cultos de sábado, a gente começou a experimentar, então, algo assim, incomum. Os louvores, assim, eram coisas que duravam 1h30. Os cultos terminavam mais tarde. O culto que começava às 7h30, terminava às 9h30, 10, 10h30, 11 horas tivemos culto. As pessoas chegavam para mim, pastor, na hora do momento do louvor, pastor, tem uma pessoa endemoniada lá no estacionamento. A gente começou a experimentar coisas loucas. Assim, meu Deus. As pessoas ficavam endemoniadas no estacionamento, nos cultos de jovens. Então, Deus começou a visitar a gente assim, com uma presença, com uma glória. E a gente começou, então, a ser conhecido na cidade com essa bandeira. E, na época, eu fui convidado também por pastores de jovens. Eu lembro que foi em 2015. Estava começando um movimento em Curitiba de unidade muito forte entre os pastores de jovens. A gente sentava para discutir, né? Para inspirar uns nos outros. Falei, cara, qual que é a dificuldade que você está enfrentando com os jovens e tal? E nasceu a Semana de Avivamento lá em Curitiba. Não sei se vocês ouviram falar da Semana de Avivamento. Eu sou um dos pastores que estava ali no começo da Semana de Avivamento também, junto com o pastor Michel Piragini, o Lucas, pastor Oca da Vida Plena. E a gente começou, então, a bater um papo. Falei, qual o desafio que você está enfrentando? O que você está fazendo com os teus jovens e tal? E trocar ideia, trocar figurinhas. E nasceu a ideia da Semana de Avivamento, que é uma ideia de uma igreja que anda em unidade, independente da placa, é o nome de Jesus. E a gente começou a fazer, então, em julho, sempre na última semana de julho, a partir de 2014, a Semana de Avivamento. E reunia as nossas igrejas, né? Vinha a banda da Quadrangular, que pregava na comunidade, o Batista era o cara que pregava a palavra e tal, e foi assim, cara, presbiteriano, Batista, Quadrangular, mistura, é uma mistura, cara. Entendeu? E a nossa placa era Jesus, o reino de Deus e a unidade. E assim nasceu a Semana de Avivamento. Em 2019, nós levamos 42 mil pessoas para a Arena da Baixada. Nossa. O maior público da arena registrado é a Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu era pastor de jovens nessa época, né? E transicionei o ministério em 2019
para o Marcelo, pastor Marcelo, a pastora Flávia, né, assumindo o nosso lugar. Ficamos 5 anos à frente dos jovens e vivemos experiências lindas. E até hoje eu sou chamado para ministrar em retiro de jovens, em conferências para jovens. Os jovens não largam o pé, Fica né? saudade. Podcast de Fica jovens. saudade, fica saudade. É muito bom. De desafio que você teve, que você lembra que teve. Óbvio, nem tudo são flores do ministério, principalmente pro pessoal da liderança. O que você quer compartilhar com a gente hoje? De uma luta, de um problema que você teve? Eu acho que o maior desafio que eu tive na época, eu e a Maria tivemos, foi realmente implantar no coração das pessoas a visão que Deus tinha nos dado. Porque quando você transiciona um ministério, que vem um pastor que tem ele tem uma direção de Deus específica, ele está trabalhando com aqueles jovens uma época, que chega outro para implantar outra visão, você tem resistência. É normal, né? Então a gente enfrentou uma certa resistência, perdemos algumas pessoas, alguns jovens que não entenderam a visão, né? Mas a gente seguiu firme naquilo que Deus tinha proposto para nós, né? A bandeira da unidade, que a gente nem tinha ideia do que seria indo para frente, que viveria hoje, que está vivendo o Brasil como a Semana de Avivamento, que saiu de Curitiba e hoje se espalhou pelo Brasil inteiro, né? E a gente não tinha ideia na época, mas era algo que Deus já estava falando, não só comigo, mas com outros pastores da região. Né? E, graças a Deus, superamos essas dificuldades, né? Com a liderança também, e formamos uma liderança e a coisa aconteceu, né? Mas é claro que a gente tem que tomar sempre aquele cuidado, né? A gente lida com vidas, lida com pessoas. Né? Então, o cuidado que a gente sempre tomou, a gente sempre queria agradar o coração de Deus e tocar o coração de pessoas. Esse foi o nosso propósito como pastores e jovens, né? E graças a Deus, no final deu tudo certo. Você falou que ficou durante 5, 6 5 anos? anos. E agora, como que está, pastor André? Para o que Deus te fez? Para onde você foi transicionado, vamos dizer assim? Então, em 2018, a Maria, minha esposa, começou a sentir uma direção da parte do André. Acho que o nosso tempo nos jovens está terminando. Ela falou, vamos orar sobre isso. Falei, vamos orar, vamos conversar com o nosso pastor Milton, vamos ver o que ele pensa sobre isso também. E começamos a orar. E eu lembro que na época eu já estava começando a sentir algumas coisas no meu físico, no meu emocional. Eu entrei numa crise muito grande. E no janeiro de 2019 eu transicionei o ministério e eu tive uma crise emocional muito grande. Eu tive uma crise assim, muito forte de depressão, de ansiedade. Até pensei em parar com o ministério pelo menos uns 6 meses, não me envolver com nada, transicionar toda a questão dos jovens, estava transicionando. E eu também transicionei toda a questão dos meus discípulos que eu tinha, transicionei todos, fiquei sem discípulo, fiquei sem o ministério ali. Falei, agora eu vou parar, porque já estou nesse quadro de depressão, de crise de pânico. Eu lembro que eu cheguei de um culto de domingo em casa. Perdão. E deitei no sofá, como normal, a Maria foi preparar uma janta para nós, ali eu deitei assistindo o jornal, de repente me deu uma sensação de morte, assim. Tomou conta de mim aquela sensação de morte, e meu coração começou a acelerar, comecei a suar frio, falei, nossa, eu tô tendo um infarto, né? E chamei a Maria e falei, amor, chama a SAMU que eu tô tendo um infarto. E na verdade ela falou, não, ela já tinha tido uma crise emocional muitos anos atrás, ela falou, não, você tá tendo uma crise de ansiedade. E realmente era uma crise de ansiedade, durou de 15 a 20 minutos, mas foi uma sensação horrível que eu tive. E ali, então, começou a se instalar esse quadro, né? De depressão, de crise de ansiedade. Eu cheguei pro meu pastor e falei, cara, eu transicionei os jovens já, e eu sinto dar uma parada com o ministério, não estou me sentindo bem, estou precisando de ajuda. Tal. Ele falou assim, olha, eu estava orando sobre você, e eu tenho uma proposta, eu tenho algo da parte de Deus para você assumir um ministério de cura e restauração, que está parado na igreja faz 3 anos. Eu falei, cara, você está de brincadeira comigo, eu estou precisando de cura. Eu vim aqui pedindo cura e você estava querendo dar o ministério da cura. Falei, eu estou precisando de ajuda, que né? Deus tem um bom senso de humor, né? O senso de humor de Deus é ótimo, velho. E ele falou para mim, né, pastor, né, meu pastor, eu amo tanto meu pastor, me encorajando, falou, irmão, vai orar. Vamos orar sobre isso. E eu fui para casa, a gente tirou um tempo de oração e realmente eu estava orando no meu quarto e Deus falou comigo a mesma palavra que ele trouxe para Paulo, né? Falou, filho, eu tenho uma nova estação para você, eu estou permitindo algumas coisas na tua vida, porque teu ministério, ele precisa disso que você vai passar. Porque eu percebi que o meu ministério, eu sempre fui um avivalista, né? Um cara que gosta do poder do Espírito, do fogo do Espírito, da unção, sempre fui para esse lado. E Deus, ele estava permitindo que eu passasse por algumas situações, porque eu precisava colocar no meu mistério a questão da cura. Se mover debaixo da cura, tanto emocional quanto física. Então, avivamento e cura. Hoje eu entendo perfeitamente o que Deus estava fazendo. Naquela época, não, né? Mas hoje eu entendo. Então, fui orar e Deus falou, olha, meu filho, a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso está vindo da minha parte. Eu quero que você assuma esse ministério. Porque através da tua vida eu vou fazer coisas que você nem imagina. E eu realmente cheguei para o meu pastor e falei, cara, vamos assumir esse ministério. Ele falou assim, vamos fazer uma terapia. Fui fazer terapia, né? Fui procurar um profissional para me ajudar. Eu tinha muita insônia, não dormia, meus pensamentos eram muito acelerados. Como eu falei, de natureza eu sou uma pessoa ansiosa. Aquilo acelerou mais ainda a minha vida, né? Por contas de demandas do passado que eu não conseguia elaborar. E aí, naquele ano, então, assumimos o Ministério de Restauração e começou a abrir, então, a questão do Ministério de Restauração e um ministério para o corpo. Eu comecei a ter muitos convites para pregar fora. E naquela época eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, eu estou passando mal e o senhor está me abrindo a agenda para ministrar em outras igrejas, em conferência, coisa acontecendo. E eu, assim, ia para lugares abaixo de remédio. Eu não entendia aquilo. Mas vinha aquela palavra no meu coração, a minha graça te basta. Permanência firme. E eu lembro que nós estávamos orando, pedindo a Deus que direção, como vamos tomar agora, né, e fazer com que esse ministério aconteça, né? Um ministério de cura, de restauração na igreja, que estava parado há algum tempo. E Deus deu uma ideia para nós, faça um culto chamado Clínica da Alma. E interessante, eu comecei então a abrir nas minhas ministrações e expor aquilo que eu estava vivendo. E as pessoas começaram a se identificar. No primeiro culto Clínica da Alma, nós fizemos um seminário chamado Clínica da Alma, tinha 400 pessoas. Nossa. Deu 400 inscrições. Nós falamos, meu Deus, tinha tanta gente sofrendo assim, a gente não sabia? Mas esse assunto de saúde mental, né, às vezes é uma coisa que não é muito falado, né, na igreja, ou abordado por coisas específicas, né, para isso. Então, quando Deus começou essa obra na sua vida, acho que foi uma porta que estava se abrindo, né, para Deus tratar tantas outras vidas, né, porque às vezes muitas pessoas, né, na verdade muitas pessoas passam por essa questão de ansiedade, depressão dentro da igreja e ficam com medo, não se sentem confortáveis de falar, de se abrir, né, então realmente é importante, né, algo que eu creio que Deus tem trazido à tona mais, né, para dentro da igreja, porque Ele quer que a gente seja curado, né, que o corpo dele, que a igreja dele seja curada, né, nesse aspecto. E foi o que aconteceu, a gente chamou o pastor Jackson Aquino do Mevan, né, para fazer esse primeiro momento do culto Clínica da Alma, e tinha 400 pessoas. Então Deus começou a ministrar meu coração, falou, eu quero que você abra o que você está vivenciando. Eu quero que você conte para as pessoas, que você fale através da palavra o que você está enfrentando. E Deus começou a me mostrar na própria palavra dele homens que passaram por isso. Falou, filho, se Davi não tivesse passado por depressão, por crise de ansiedade, metade dos salmos não estaria escrito. Olhe para a vida de Jó, olhe para a vida de Abacuque, olhe para a vida de... E eu comecei então a me identificar com esses homens de Deus, né? Que são homens como nós. São humanos que passam por momentos difíceis, né? No mundo tereis aflições, Jesus falou. Então, e Deus começou a ministrar o nosso coração, então nós criamos então, esse culto, e Deus foi nos dando graça, nos dando sabedoria. Naquele ano, por todo aquele ano eu fiz a questão da terapia. Em 2020, Deus falou, quero que você estude sobre isso. Eu fui fazer então psicanálise, eu e a Maria nos inscrevemos num curso de psicanálise. Fizemos 2 anos e 8 meses de curso, finalizamos agora em agosto, nos formamos em psicanálise, 2 anos e 8 meses. Somos psicanalistas, terapeutas agora também. E assim, Deus começou a abrir muitas portas para nós na igreja, né, ministrar. Hoje nós temos, dentro do ministério, chamado Circuito da Cura, onde são 4 encontros que a gente faz, que a gente trabalha libertação, traumas, ventre, criança interior, paternidade e identidade. São as coisas que mais pegam na vida de uma pessoa, né? E então são 4 encontros, a gente faz esses encontros, tem uma palavra breve ali de 25 minutos e a gente leva as pessoas para uma salinha onde acontece lá os milagres. A gente chama de grupo lá de compartilhar. A salinha do mistério, a salinha da cura. E a gente fez esse ano, já estamos na 4ª edição do Circuito da Cura, a gente fez 4 esse ano, e já alcançamos no Ministério. O ano passado nós atendemos 170 pessoas no Ministério de Restauração, e esse ano já atendemos 80 pessoas no Ministério de Restauração, ajudando pessoas na questão emocional, né? Então nós estamos vivendo algo muito lindo. O ano que vem vai completar 4 anos que a gente está à frente do Ministério de Restauração. Bastante já, e Deus está fazendo algo tão bonito, tão lindo. Estou muito feliz. Isso é uma coisa assim que Deus tem ministrado no meu coração há um tempo, sobre como que nós, a igreja, é chamada para viver pelo Espírito, né? Vivendo no Espírito, andando pelo Espírito. Mas o que nos atrapalha é a nossa carne. E aí, a ferida, né? As feridas emocionais, os traumas, quando a pessoa ela vive com feridas, né? Com dificuldades emocionais, ela é muito mais facilmente dirigida pela carne. É uma coisa que parece que puxa, né? O nosso lado carnal. Então, eu creio muito, assim, que Deus, né?
tem levantado essa questão do ministério de cura emocional, né? Cura interior. Porque ele quer que a igreja dele seja uma igreja saudável, né? Em todos os sentidos. Eu acredito sim também, como você está falando, né? Eu percebo que de alguns anos para cá, a gente tem desmistificado muito essa questão da pessoa achar que eu tô com depressão é demônio. Sim. Não é. Às vezes é hormonal. Às vezes você não conseguiu elaborar algum trauma do passado e vai, qualquer momento vai pedir a conta aquela situação que você não elaborou. Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. E às vezes é inconsciente, você quando criança, né, a personalidade de uma pessoa é formada dos 0 aos 7 anos. E é nesse momento que a maioria dos traumas acontece. E a criança ela não consegue elaborar aquilo, mas aquilo fica registrado no psique, fica registrado no subconsciente. E na fase adulta, todos nós carregamos a nossa criança interior. E é ali que vem para fora algumas coisas. Então eu, assim, quando me converti, eu achava, né? Eu li o texto de 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo. Aqui agora não tem mais nada, zerado, né? Mas eu entendi que a minha caminhada, esse ano eu vou completar 17 anos que eu nasci de novo, 17 anos que eu me batizei, que eu me converti. Eu aprendi que a minha caminhada, a salvação acontece em 3 momentos. Primeiro, Deus salva o nosso espírito. Quando Paulo fala em 2 Coríntios que eis que tudo se fez novo, é no espírito, você foi recriado no teu espírito. Né? Segundo momento, você vai, é a regeneração da sua alma, você precisa ganhar a sua alma. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, até que Jesus venha, nossa alma está sendo ganha. A alma é a fonte da mente, emoções, né, pensamentos. Então, nós precisamos ganhar. Por quê? Porque a gente vem de um contexto adâmico. Nascemos pecadores. Nos convertemos, o espírito está recriado. Mas a alma precisa agora receber o quê? As verdades do evangelho. É o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 2. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Mente, alma, intelecto, emoções, é ali que vai acontecer. Então, a salvação acontece no espírito, está acontecendo na nossa alma e, por último, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados assim como ele é, ao soar da última trombeta. É o último momento da salvação que acontece em 3 momentos, espírito, alma e corpo. Então, a igreja precisa reconhecer o quê? Que hoje, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Já comprovadamente, é o país mais ansioso do mundo. Até 2030, a depressão vai matar mais do que o câncer. Pessoas elas vão, né? Já há estudos preparados para isso. Então, a demanda hoje de psicólogo, terapeuta, não vai conseguir atender esse povo. Para onde eles vão vir? Eu penso que eles vão vir para a igreja, como já tem acontecido. Então, a igreja precisa se preparar para isso. É assim que a gente vai ganhar muitas pessoas para Cristo. Porque qual o lugar que as pessoas vão buscar refúgio? Na igreja. Uma dúvida que me veio é que você vem desse contexto de jovens e adolescentes, viveu grandes coisas, até momentos históricos. O maior público da Arena da Baixada foi por causa de um evento de vocês. E você vai para essa situação de depressão, depois meio que nasce o seu ministério desse lugar. Como que foi o começo das pessoas vendo aquele André que estava bombando, quase 50 mil pessoas no estádio, poder do Espírito Santo, aquela coisa fenomenal, e do nada uma coisa mais, digamos, feia, suja, mal vista assim pelas pessoas, com muitos preconceitos, muitos tabus? Sabe que assim, eu não enfrentei tanto preconceito da igreja, porque assim, eu comecei a mostrar a minha humanidade. Você pode se mover debaixo dos dons do Espírito, mas você é humano. Entende? E na tua maior dor, você pode descobrir teu maior ministério. Deus começou a falar comigo, eu estou transicionando o teu ministério, porque a nossa vida é feita de ciclos e estações. Quem sabe você fica por um tempo aqui, mas Deus vai te levar por um tempo aqui, depois vai te levar por um tempo lá. Eu sei que o ministério de restauração faz parte de um processo na minha vida que eu estou construindo ainda, mas não é o fim em si mesmo. Eu sei que ele faz parte de algo muito maior que eu não sei o que é ainda, mas eu não vou ficar sempre trabalhando com o ministério de restauração. Eu percebo que Deus está me levando agora para um itinerante. Eu estou indo ministrar em muitos lugares. No auge da minha crise, eu fui em 38 igrejas ministrar no ano de 2019. Isso percorreu 2020, mesmo com a pandemia, eu recebi convites. Em 2021 diminuiu um pouco, porque o pessoal ficou meio temeroso com a pandemia. Em 2022 voltou à tona de novo. Desde janeiro eu estou saindo ministrar. Então eu percebo que eu comecei a mostrar para as pessoas a minha humanidade. E isso começou a encantar as pessoas. Porque assim, um pastor que se move debaixo do profético, que se move debaixo dos dons, de repente ele está passando por uma crise, então eu também posso passar por uma crise, porque eu sou humano.
Então, assim, eu não recebi tantas... não foi tão negativo, pelo menos para minha igreja, porque as pessoas começaram a ver o lado humano do André. Não só um pastor que se move debaixo dos dons, que vê milagres acontecer, mas que também passa por momentos difíceis. E isso, o que acontece? Não me diminui. Porque eu sempre costumava falar para os jovens, gente, antes de ser o pastor de vocês, o pastor André, eu sou o André. Mais um filho de Deus. Entende? Então, eu sempre demonstrei, assim, quem eu sou, de fato. Entende? Então, eu percebo, assim, que eu não enfrentei muita resistência, como não tenho enfrentado muita resistência ainda, né, para a igreja, porque eu falo o que eu sou. As minhas ministrações, elas tiveram... Né? Se você entrar e acessar o YouTube da Alcance Pinhais, tá, a maioria das nossas ministrações lá, você percebe que eu ministro ainda, né, palavras de avivamento, mas quando Deus fala ministra cura, eu ministro cura. Então, Deus trouxe um equilíbrio no meu ministério, porque eu estava levando muito para o espiritual, e Deus falou, eu não quero teu espírito, eu quero a tua humanidade. E Deus trouxe um equilíbrio. Eu preciso ser ministro de avivamento e cura. Há determinados momentos que eu vou ministrar debaixo do poder do Espírito, né? Avivamento. E há momentos que eu vou ministrar debaixo do poder do Espírito, cura. Tanto da alma quanto física. Então, para mim, hoje é muito mais natural eu perceber que Deus está construindo algo em mim ainda. Entende? Então, eu não tenho ainda o quadro todo pintado, mas eu percebo que Deus permitiu situações para algo muito maior que Ele quer me projetar, quer me levar ainda. Sim. E dentro desse ministério... tem que ter muito discernimento, né? Como você havia falado um tempo antes. Porque às vezes é uma questão de cura emocional, de algum trauma na infância, pode ser trabalhado ali através de uma palavra de conhecimento de Deus. Ou é uma questão física, hormonal, que também tem que ter o discernimento. Meu irmão, acho que a sua questão aí, né? É hormônio, é alimentação, às vezes, né? Ou, né, pode ser uma outra questão, né? Espiritual, um demônio, alguma coisa assim, né? Então, acho que tem que ter muito discernimento. Tem que ter discernimento. Né? A gente trabalha muito, nossa equipe é isso. A pessoa vem até nós com uma demanda. É físico? É espiritual? É emocional? Identifica e trata, né? A gente tem que separar uma coisa da outra. Lógico, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Se uma parte de nós não está bem, o todo vai ser afetado, porque nós somos um todo. Então, se espiritualmente eu não estou bem, vai afetar minha alma, vai afetar meu físico. Se emocionalmente eu não estou bem, vai afetar minha vida com Deus, entende? Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve que você precisa manter em equilíbrio espírito, alma e corpo. Então, quando nós atendemos uma demanda, a gente começa a fazer o questionamento da pessoa e levar a pessoa, cara, você está precisando de um terapeuta. Você precisa passar por uma terapia. A gente aconselha a buscar terapeutas cristãos, passar por uma terapia. Você precisa. Agora, a parte espiritual, eu também vou atender você. Então, a gente atende espírito, o terapeuta vai cuidar da questão da alma. E se o cara tiver com uma enfermidade, a gente vai orar, crer no milagre, mas também, cara, você precisa de um médico. Deus deixou os médicos. Entende? Então, esse equilíbrio a gente tenta buscar dentro do ministério. Agora, com certeza, o discernimento do espírito é importantíssimo, porque toda questão que você vive emocional, ela tem um cunho espiritual. Porque o diabo ele vai se aproveitar das nossas debilidades, das nossas fraquezas. Ele não quer perder espaço. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Porque se você está passando por uma coisa emocional, ela tem também um cunho espiritual por trás, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sim. No Clínica da Alma, todos esses projetos, eventos que vocês fazem, qual que é o perfil que você percebe? Porque hoje na igreja a gente começa a discutir sobre burnout ministerial até. Uma realidade que afeta muitos pastores, muitos líderes. Na sua experiência, qual é o perfil que você mais vê de pessoas que vão procurar ajuda? Hoje, na minha experiência à frente do ministério, a gente percebe que é pessoas com demandas do passado. Pessoas com muita depressão, excesso do passado. Você não conseguiu resolver coisas do teu passado. Né? Ansiedade, excesso do futuro. Você está preocupado com coisas que talvez nem vão acontecer. Estresse, burnout, excesso do presente. Você está se sobrecarregando demais. Eu sempre pergunto para as pessoas, Deus começou a ministrar, eu mesmo passei por isso. Deus falava comigo, filho, quanto tempo faz que você não toma um banho de chuva com as suas filhas? Filho, quanto tempo faz que você não vê um pássaro cantando? Você está numa correria frenética, você está sexta, no mergulhando, você está sábado no culto, você vai nos 2 cultos de domingo. Você entende? Eu estava fora de equilíbrio. E Deus começou a me levar a se questionar. Quanto tempo faz que você não anda descalço na grama? Você sabia que a terra passa energia para você? Deus criou essas coisas, gente.
né? E a gente mistifica as coisas que são naturais, simples da vida. E Deus começou, então, a me questionar. Por quanto tempo você não faz isso? Por que você não faz mais isso? Por que você não... Quanto tempo faz que você não para ver um pôr do sol? Deus começou a me questionar sobre isso. Eu falei, nossa, faz tempo. Quanto tempo você não contempla as estrelas? E isso é desacelerar. Deus começou a me ensinar a desacelerar. E Deus falava muito comigo assim, a partir do meu descanso, você vai ser muito mais efetivo, muito mais assertivo. Porque tem coisas que você está fazendo, filho, que nem eu estou pedindo. Nossa. Forte, hein? Você entende? Porque a gente entra naquela... A gente quer servir. Eu amo servir a igreja, eu amo a igreja de Cristo. Mas a gente se envolve tanto nas coisas que Deus fala, cara, porque você está fazendo coisa, está cansando uma coisa que eu nem pedi você para fazer. Então Deus começou a me direcionar especificamente para aquilo que Ele tem para mim. Eu quero que você faça isso e eu quero que você faça isso. Beleza? Beleza. E eu percebi então que fazendo aquilo que Deus estava me direcionando para fazer, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais suave e mais rápida. Entende? O crescimento, as situações começou a acontecer naturalmente. Aquele derrama da graça dele, né? Porque daí não é só o Exatamente. esforço humano, é o esforço junto com a graça de Deus. Daí as coisas frutificam, né? As pessoas perguntam, pastor, fazer obra de Deus cansa? Claro que cansa, nós somos humanos. Com certeza cansa. Mas, quando você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, vai trazer um senso de satisfação. E é esse senso de satisfação que você deita a tua cabecinha no travesseiro e fala, nossa, hoje valeu a pena. Então, você recebe um renovo de Deus. Isso é muito importante, descobrir. Por que eu faço o que eu faço? Perguntas que Deus falava, por que você está fazendo o que você está fazendo? Nasceu um seminário também chamado A Prosperidade da Alma, nesse tempo todo, né? Deus me deu materiais e eu fui, né? E nasceu um seminário que eu já ministrei em 5 igrejas, né? Onde a gente faz um tempo de libertação, perdão e ministra paternidade, identidade, que é o que mais pega nas pessoas. Pastor, como você descobriu o seu chamado? Como que eu descubro quem eu sou? Os jovens perguntavam muito para mim isso. E Deus começou a falar, cara, eu quero que você fale sobre isso. Você crie esse seminário para abençoar outras igrejas. E esse ano a gente foi em 5 igrejas diferentes já para ministrar o seminário A Prosperidade da Alma, que vai se tornar um livro. Que eu já estou escrevendo há 1 ano e meio, em nome de Jesus, o ano que vem vai sair. Amém. Pastor, conta pra gente uma história assim meio doida, uma história assim de poder de Deus em todas essas igrejas, né, que o senhor foi, todas as experiências, ou mesmo na sua própria igreja, que você falou, né, que tinha bastante manifestação de Deus. Conta pra gente alguma cura, alguma coisa assim meio doida, assim, Doida. Sobrenatural. Cara, eu tenho muita história doida, mas essa conta aí aqui, eu vou algumas, contar essa então. doida mesmo. Pensa, A gente gosta de história doida. A minha infância foi muito, eu tive muita necessidade na minha infância. Uma infância muito pobre, muito limitada. Mamãe trabalhava só ela para sustentar 5 filhos. Então, tive muitas limitações quando criança. Eu lembro quando eu ia para a escola, né, eu ia com calçãozinho, sempre com chinelinho de dedo, faça chuva, faça sol. Daquela mesma forma, né? Então, mamãe não tinha condições. E meu sonho, né? Depois cresci e tal, comecei a ter trabalho, eu queria ter um tênis de marca, uma roupa boa, né? Mas desejo de criança. E eu lembro que eu estava num culto da Alcance Pinhais uma certa vez, e o culto estava sendo transmitido ao vivo. Naquele culto não era eu que fazia oferta, normalmente o pastor Milton chega e fala, cara, hoje você vai fazer oferta, a gente só faz oferta, a hora e tal. E eu estava no momento do louvor, Deus falou comigo, eu vou curar uma criança hoje que está na UTI. E eu quero que você ore, porque eu vou curar uma criança que está na UTI hoje. Eu falei, pastor Milton, falei, pastor, seguinte, cara, Deus está me dando uma palavra de conhecimento aqui que tem uma criança na UTI que ele vai curar. Ele falou, então, é o seguinte, antes de fazerem a oferta, você sobe e olha para os enfermos. Então, beleza, terminou ali o último louvor, eu subi, aquele mover de Deus e tal, eu orei assim, olhei para a câmera e falei assim, olha, tem uma criança que está no hospital hoje e Deus vai curar essa criança. Ela está na UTI, mas hoje mesmo ela vai receber alta. E liberei a palavra e tal, orei para os enfermos, desci. Beleza, terminou o culto da manhã, fui para casa de boa. De tarde eu recebi uma mensagem de um casal. E o casal falou, pastor, nós estávamos em casa assistindo o culto e nosso filho estava na UTI. E nós recebemos aquela palavra, se ajoelhamos ali na hora que o senhor estava orando, o nosso filho estava na UTI. E naquela mesma tarde nós recebemos a notícia que nosso filho recebeu alta. O nosso filho tinha sido curado. E ele falou assim, pastor, eu sou dono de loja em Curitiba, loja de roupas masculinas. Nunca mais na tua vida você vai precisar comprar roupa. Nossa. Olha só. Todos os meses eu tenho um vale-compra para comprar roupa, ficar bonito na loja do meu irmão. Até então foi a hoje? coisa mais louca que eu já vi. Até hoje, todos os meses eu tenho um vale-compra de R$400 numa loja em Curitiba, que é um dono de loja de roupa. Aí Deus trouxe aquela cura no meu coração. Ele falou, filho, lembra
que no teu passado, quando você era criança, você desejava se vestir bem, você não tinha, mas eu não me esqueço dos meus. Eu supro cada um das tuas necessidades. Para quem vive no propósito, jamais vai faltar provisão. Amém. Que bênção, hein? Uma dúvida que me veio, assim, o que mudou no André pai, no André marido, depois dessa transição de ministério, depois que você começou a se aprofundar nesse lado mais de cura interior, de você até mesmo resolver o seu passado, questão de infância, como você deu exemplo agora, mudou alguma coisa no André? Me desperta muita curiosidade, o André como pai, como que você passou a ver as meninas? Bom, a Milena faz psicologia, né? Tá no 3º ano, a minha filha, né? Incentivei ela também, eu lembro que ela terminou o 2º grau, ela tinha se formado já em magistério, eu falei, filha, vamos dar um tempo aí, 1 ano, pra gente orar, perguntar para Deus o que Ele tem para você. E realmente naquele ano nós oramos e ela falou, pai, ela queria fazer história. E daí, de repente, saiu do coração dela e Deus colocou a psicologia. Ela ama a psicologia. O que mudou em mim foi assim que me tornei uma pessoa mais humana, mais sensível. Né? Hoje eu percebo, né? Deus tem falado muito ao meu coração um tempo atrás. Assim, eu sou pai de 3 meninas, mas eu não tive pai. Mas a minha revelação de Deus Pai, essa cura que Deus tem feito no meu coração até hoje, isso eu consigo replicar para as minhas filhas. A minha crise, né, fez com que minhas filhas me olhassem como um ser humano. Né? Então, assim, hoje me baixo, assim, com a pequenininha, né? Qualquer coisa que ela está vivendo, a gente consegue olhar no olho e consegue ser mais receptivo com aquela crise que ela está enfrentando ali. A gente consegue entrar no coração dela. Então, muda a tua forma de ver as pessoas. Eu lembro que eu sentava anos atrás com uma pessoa que tinha depressão e falava assim, você falta de leitura da Bíblia, você falta de orar. Esse era o meu pensamento, né? Há 10, 12 anos atrás. Essa pessoa não está lendo a Bíblia. Depressão é com frescura. Mas hoje, quando eu sento com uma pessoa que tem depressão, eu sei o que ela está enfrentando. Porque eu passei por esse caminho. Então, eu me tornei muito mais... a compaixão de Deus hoje é muito mais real para mim. A misericórdia de Deus é muito mais real para mim. Quando eu sento com uma pessoa dessa, eu entendo o coração dela porque eu passei por esse caminho. Sim, é uma coisa até que às vezes a pessoa que tá passando por isso se cobra, né? A gente que tá na igreja, que nem eu também. Já passei por muita dificuldade, questão de ansiedade, eu tive crise de ansiedade também. E aí a gente fica assim, até usa a Bíblia, não, mas lança suas ansiedades, fazendo petição e tal. E eu fico, não, mas Deus, tô orando, mas por que não tá acontecendo? E às vezes entra numa crise, né? E é essa questão, né, que as pessoas falam, não, então eu não devo estar fazendo certo, eu não devo estar orando o suficiente, ou eu não devo estar lendo a Bíblia o suficiente, né? É uma cobrança, né, que às vezes... É uma autocobrança que a gente faz, sim. Flávia. Porque assim, a gente vai muito pro espírito. Sim. E esquece que a gente tem uma alma, tem emoções. Da vida vai ordem a sua alma. Alma. Por que está batida dentro de mim? Espera em Deus. Então, a gente tem que aprender a dar ordem às nossas almas. Sim. Tem que aprender, porque assim, a vida ela é feita de ciclos e estações, gente. Você não vai querer as coisas de Deus assim que acontecem na tua vida da noite pro dia. Milagres acontecem da noite pro dia. Mas, normalmente, as coisas acontecem através de ciclos e estações. São processos. E Deus me ensinou muito essa questão de processos. Respeite os processos. Se o povo de Israel tivesse ouvido Deus, ele teria chegado na terra de Canaã. Alguns estudiosos que 10 dias atravessava para chegar na Canaã. Né? Mas eles ficaram quantos anos? 40 anos no deserto. Passaram por 42 acampamentos em círculo. Porque se você não respeita o processo, você volta para o mesmo ponto. Né? Entende? Então, eu aprendi muito a respeitar o processo. Estou enfrentando isso? O que eu preciso fazer? Qual que é a parte que me cabe? Vou enfrentar esse processo. Sabe, nas minhas crises de ansiedade, o Espírito Santo falava assim, mergulhe nessa dor. É na raiz da dor que está a cura. Mergulhe, vá enfrente os teus medos. Enfrente o teu passado. Coisa que eu não tinha elaborado no meu passado. E Deus falava, enfrente isso, meu filho. É ali na raiz do problema que está a tua cura. Verdade, né? E essa questão, assim, dos processos é uma coisa que é muita... A gente, né, que... Eu sou jovem também, mas a gente que trabalha com jovens, né? Vê que muitas vezes é difícil de entender a questão de processo, né? De, não, vamos passar por vamos viver esse momento. Às vezes a gente quer atropelar tudo, né? Não quer viver, quer que Deus faça alguma coisa de uma hora para outra, mas não, né? Deus, ele tem ali algo para construir, né, na gente, né? São tantos anos, tantas coisas, né? E é tanto assim, numa questão pessoal, né, dentro de nós, como ministerial também, né? Que nem estava falando de
de que começou num lugar, né, como estava lá no louvor, depois pastor de jovens, aí foi com o ministério itinerante e a questão da cura da alma. Então, tudo isso são processos, né? Deus está formando, está moldando. E é viver ali o momento que Deus tem para você em obediência, né? E aceitar o processo de Deus na sua vida. Ser fiel, né? Ser fiel àquilo que Deus está te mostrando, né? Semana passada tinha um pastor de fora ministrando na quarta-feira e eu pedi para ele orar por nós, por minha Maria, colocou a mão sobre nós, veio a palavra, ele parou assim, cara, veio ao meu coração a palavra processo. Permaneçam no processo, ele falou para nós. Permaneçam no processo, sejam fiéis ao processo. Ele contou uma história, falou assim, olha, eu passei por isso, e eu via vários barris, assim, cheios de óleo. Deus manda dizer para vocês que vocês sendo fiéis no processo, esses barris de óleo estão se enchendo. Quando Deus enviar vocês para fora, vocês vão cheios da unção de Deus. E Deus manda dizer que vocês estão sendo fiéis aos homens e a Ele. Então aquilo aquietou meu coração, por saber que eu estou no processo ainda. Meu processo não terminou, eu estou no processo, né? E eu percebo que a maturidade você não alcança da noite para o dia. A maturidade vai sendo construída. Sim. Entende? Eu descobri uma coisa em tudo isso que eu tenho vivenciado até hoje. Que para você se tornar uma pessoa humilde, não acontece da noite para o dia. Deus, ele tem uma pedagogia para nos tornar humildes. E a pedagogia que Deus usa é o sofrimento. As pessoas, nossa, mas Deus é o sofrimento. Deus usa o sofrimento para gerar quebrantamento. O quebrantamento gera humilhação. E a humilhação produz a humildade. Sim. Foi isso que Deus fez comigo. E até a palavra de Deus fala que Jesus foi aperfeiçoado em sofrimento, né? Para alcançar aquilo que ele tinha. Se Jesus e foi, a gente pensa assim, nossa, mas como é que pode Deus fazer isso? Não. Deus não produz a dor. Deus não produz o sofrimento. Porque Deus é bom. Mas Deus permite nós passarmos por momentos assim. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e teu cajado me consolam. Então nós vamos passar por esse processo. Mas o que Deus quer gerar em nós... A maior obra do Espírito Santo é transformar eu e você na imagem de Jesus. Sim. E para isso Deus vai usar as pedagogias dele. E o processo deixa a gente humilde, deixa a gente dependente, né? E aí o processo traz o amadurecimento. Porque é uma coisa que eu tava lavando louça hoje e tava pensando. Que quanto mais maduro na fé a gente fica, ao contrário, né? Mais dependente de Deus a gente fica, né? A gente se torna mais desesperado e entende mais a dependência que a gente tem dele, né? Porque quando a gente tá... Humanamente, quando você tá maduro, quando você tá, né, vai crescendo, você fica com uma independência dos seus pais. Você quer se garantir, né? Fica na independência da vida, assim, uma pessoa madura. Uma pessoa que não depende do pai, não depende da mãe, tem ali sua vida. Mas no mundo espiritual é o contrário, né? Quando a gente vai ficando maduro na fé, a gente vai percebendo que a gente é muito dependente. Quanto mais dependente eu sou, mais maduro eu fico, porque daí eu venho recebendo o caráter de Cristo, né? Que é a estatura do varão perfeito, né? A maturidade, ela tem esse caminho de você se tornar como uma criança. É o inverso no reino. Quanto mais maduro, mais eu tenho que se tornar como criança para depender de quem? De Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então essa dependência de Jesus, dependência do Espírito Santo, é o que traz em nós uma maturidade. Saber que não é através de mim que Deus quer fazer algo. Então, se eu quebranto meu coração, eu sempre falava para os jovens, assim, uma coisa que jamais se deve fazer, se comparar com outra pessoa. Sim. E eu tinha muito isso de me comparar no começo da minha conversão, até quando eu vim para Alcance, eu olhava o pastor Luciano, né, um homem de Deus, olhava o meu pastor Milton, pastor Marcelo Jamal, esses grandes homens de Deus, eu falava, nunca você tá com fulano, nunca você, eu estava orando um dia no meu quarto, nunca você, tá, e o Espírito Santo, você nunca vai ser mesmo. Eu até levei um choque naquilo, nunca vai ser igual o Luciano Subirá, nunca vai ser. Nossa, você nunca vai ser porque você é o André. Sim. Você é o André. E o que eu tenho para você é específico para você. Não se compare com ninguém. Você pode sim se inspirar em pessoas, mas se comparar jamais, meu filho, porque o que você carrega é só você que tem, só você que carrega. Você tem algo da minha parte, como cada um de nós temos dons e talentos. Entende? Então aquilo trouxe um alívio no meu coração. Eu falei, vou me inspirar nesses grandes homens, mas eu vou ser o André. Né? E é tão bom ser livre, né? Com certeza. Eu não sei como foi pra você buscar se conhecer em Deus, como que Deus te via, como que Deus queria que você fosse. Como eu não tive pai, né, para mim foi muito uma dificuldade quando eu me converti, eu via Deus como Senhor e eu como servo. E Deus começou a transicionar isso no meu coração, falando, não, você não é servo, você é meu filho.
Eu lembro que a primeira célula que eu tinha uma irmã do coque na minha célula. Essa irmã do coque, você sabe, né, irmão? Irmã do coque é a irmã do mistério, entendeu? Eu lembro que eu estava, antes de ir para a célula, ali de célula, eu estava orando em casa. Falei, Deus, eu queria tanto um abraço do Senhor hoje. Eu estou tão mal, vou ter que liderar a célula, ter que dar aquele esboço ali e tal, né? E tem uma boa palavra do pastor Luciano, que é servindo servindo pessoas mesmo com problemas. Está no YouTube, é servindo pessoas mesmo com problemas. E eu estava, cara, aquele dia mal. Nós temos dias maus. Mas eu era um líder da célula e eu orei e falei, Deus, queria tanto que alguém falasse comigo hoje. Hoje eu queria ser ministrado. Mas fui para a célula, fiz a parte do louvor, estou ministrando a palavra. No final, a irmã veio me procurar. Ela, pastor André, eu não era pastor, era líder. Ela falou, André, eu estava orando essa madrugada e Jesus entrou no meu quarto. Eu falei, ó, o mistério da irmã, cara. Opa. E Jesus entrou no meu quarto e falou, eu quero que você fale pro meu amigo André. Nossa. Que eu amo. Ah, amigo, eu desmontei. Nunca mais esqueci disso. Aconteceu isso há 12 anos atrás. Eu nunca mais esqueci, porque Jesus me chamou de amigo. Aquilo que delícia, curou né? meu coração, entendeu? Então hoje eu vejo Deus como meu pai. Né? Lógico que tem facetas da paternidade, nós como humanos, tem faceta da paternidade de nossos pais naturais que a gente vai conhecendo com o tempo, né? Assim é com Deus. Quanto mais você conhece, mais você deseja conhecer. E aquilo vai te curando, né? E eu estou num processo de cura, de conhecer a paternidade de Deus ainda, mas hoje eu posso dizer para você que eu sou um filho amado do Pai. Amém. Enfim, gente, papo muito bom. André, obrigado por esse tempo de mesa. Fui muito edificado. Tenho certeza que vai ser com muita gente que vai assistir a gente depois. Flávia, quer fazer uma consideração final? Não, eu quero perguntar, né? Agradecer, obviamente, né? A sua presença aqui. Perguntar se quer falar alguma coisa, uma consideração final, algo que a gente não perguntou, algo que tá queimando no seu coração, para deixar um recado. Eu quero deixar um recado, não só meu, mas também da minha casa, da minha esposa, para todos. Se apaixone por Jesus. Jesus não veio estabelecer mais uma religião. Não tem a ver com religião. Tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com paixão. Tem a ver com vida. Vale a pena ser cristão, gente. Amém. Vale a pena. Você jovem, me escute. Eu fiz 44 anos esse ano. Gaste a sua vida para Jesus. Eu quero chegar lá na frente e ouvir dele. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu espero ouvir dele isso. Então, gaste a sua vida aos pés de Jesus. Realmente viva o cristianismo genuíno, verdadeiro, de paixão. Celebrar a Deus, viver essa vida verdadeira. É isso que eu e minha casa, minha esposa, temos buscado viver nesses 17 anos de conversão. Amém. Amém. Obrigado, gente. Aos nossos queridos espectadores desse Brasil espalhado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por estar assistindo. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Até. Até, gente. Tchau.